A testemunha de Jesus sabe que Ele cumprirá as suas promessas. Se você é testemunha de Jesus, você sabe que Jesus cumprirá as suas promessas. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele diz, não muito depois desses dias, e 40 dias depois, capítulo 2 de Atos, versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus cumpre isso e mais. Ele diz, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles começam em Jerusalém, é verdade. Eles saem dali, vão a Jerusalém, a igreja de Jerusalém nasce, uma igreja abençoada. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas o evangelho avança. Atos 8:1 diz que fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Atos 8:1. Então o evangelho sai de Jerusalém e vai para a Judéia. E mais, Atos 8:5 e 6 diz que, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. O evangelho chega a Samaria, 160 quilômetros ao norte. E eles avançam, o evangelho chega a Damasco, 350 quilômetros adiante. Atos 9:22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, 350 quilômetros. Depois disso, o texto, Atos 11:19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus, mas a palavra foi anunciada a Antioquia e Fenícia, 500 quilômetros ao norte, Chipre, 700 quilômetros também ao norte, tendo que atravessar ali o mar. Mas no capítulo 8, versículo 27, diz que Filipe, o evangelista, levantou-se e se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Diz o texto que Filipe se aproxima dele, anuncia o evangelho, e ele é batizado naquele momento. E a história nos diz, a tradição nos diz que aquele homem voltou para a sua terra, para a Etiópia, 4.000 quilômetros ao sul. E a Etiópia, queridos, foi o primeiro país a se declarar cristão no século IV. E até hoje, a maioria das pessoas ali naquele lugar são crentes. 70% são crentes, são cristãos. Mas Paulo avança mais ainda. Capítulo 28, versículos 30 e 31, diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, já em Roma, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Roma, 3.600 quilômetros ao norte de Jerusalém. E não tinha avião, meu irmão, não tinha carro, era ou então tinha que usar barco, ou então tinha que andar através de animais, camelos, cavalos, etc. A grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus cumpre a sua promessa, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins do mundo, até os confins da terra. A grande verdade é que 30 anos depois, o evangelho chega à casa do imperador César. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, 22, todos os santos vos saúdam. Ele está escrevendo de Roma, mas em especial os que são da casa de César. Queridos, o maior imperador, o líder de todo aquele reino, não sabia, mas entre os seus servos, na sua cozinha, lá nos depósitos, haviam cristãos. O evangelho chega ao coração do poder de Roma. O
O Evangelho chega ali. Ora, queridos, se Jesus cumpriu as suas promessas aos seus discípulos, por que não cumprirá a nós? Neste objetivo, Paulo, pastores, que é o objetivo missionário, nós temos que ter convicção e certeza que Deus haverá de cumprir todos os propósitos que nós colocarmos diante dele. Não haverá propósito que não se cumpra quando nós colocarmos isso como o objetivo maior da nossa vida. Se Jesus fez com que os seus discípulos, aqueles 12 homens e depois muitos outros, se transformassem em testemunhas e anunciassem o Evangelho por todo o mundo de então, por que não fará com que esta igreja seja também uma igreja anunciadora do Evangelho aqui em Brasília, no Goiás, no Brasil, na África, como vocês têm feito, na América do Norte, na Europa, na Ásia, onde o Senhor vos mandar, o Senhor irá cumprir a promessa que Ele tem para convosco. Eu sempre digo lá nas nossas vigílias preparatórias para a nossa caravana, a gente faz 4 meses de vigílias. Eu sempre digo assim, irmãos, Deus no seu tempo, que é o Kairos, existem 2 tempos no grego, o Kairos e o Cronos. O Cronos é o nosso tempo, é o dia após dia, hora após hora. O Kairos é o tempo de Deus, ou é um ambiente onde não há tempo. Onde aquilo que aconteceu está acontecendo e aquilo que vai acontecer já aconteceu. É por isso que Deus chega e diz a Moisés, Moisés, eu entreguei Faraó nas suas mãos, mas Faraó está dominando lá como rei. Mas ele usa o pretérito profético, eu entreguei, eu já fiz isso por vocês. E eu sempre digo a eles, falei, querido, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui pedindo a Deus algo que Deus já fez no seu tempo. Algo que Deus já realizou no seu tempo. Ele já fez aquela obra, Ele já nos levou, Ele já salvou as pessoas, Ele já nos confortou o coração dos pastores que lá estão, Ele já orientou as nossas estratégias de ação, Ele já fez tudo, as coisas já aconteceram, mas sabe o que é? Ele espera que eu e você oremos para que Deus faça aquilo que Ele já estabeleceu que vai fazer. Ele quer que não apenas oremos, mas que nós nos disponibilizemos para fazer a obra. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que eu e você sejamos participantes da sua obra. Aquilo que Deus vai fazer, meu querido e minha querida, aquilo que Deus já fez, e nós não sabemos, Ele quer que eu e você participemos, Ele quer que eu e você estejamos juntos. Então eu digo para eles, vamos orar para dizer, Senhor, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que já aconteceu no seu tempo, que isso se torne realidade da nossa vida, e que nós sejamos participantes dessa bênção, desta coisa gloriosa, aleluia. Amados, Deus honrará o coração dos homens e das mulheres que se dispuserem a cumprir a sua vontade. Ele estará com aqueles que colocarem no seu coração, que caminharão e farão a sua obra. Ele estará conosco, levando-nos a fazer aquilo que Ele mesmo já estabeleceu, aquilo que Ele mesmo quer que façamos. Se nós dissemos que Ele é o dono da história, e se nós cremos nisso efetivamente, nós temos que confiar que Ele realizará, que Ele cumprirá as suas promessas no nosso coração, e todos os objetivos missionários que essa igreja estabelecer serão cumpridos por Deus, porque será feito para a glória, para a honra, para o louvor, para a exaltação do nome dEle. Pastores queridos, caminhem nesse caminho, sigam nesta jornada crendo que como testemunhas de Jesus, Ele haverá de cumprir aquilo que Ele mesmo colocou no coração de vocês para fazerem. Ele haverá de cumprir. Você crê nisso? Ele haverá de cumprir. Diz, eu creio, Ele haverá de cumprir. Ele haverá de cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele mesmo já estabeleceu. Eu tenho certeza que Deus tem colocado sonhos, projetos nos corações dos pastores dessa igreja, e Deus está dizendo a vocês, continuem, caminhem, executem, vão adiante, eu estarei convosco, e tudo ocorrerá para a glória, para a honra do meu nome, diz o Senhor, diz o Senhor.